Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do canal Casal Educação Financeira. Hoje nosso convidado mais que especial, Bruno Bolichark, psicanalista, neurocientista, teólogo, MBA em psicologia positiva e liderança. E ele conjuga tudo isso. Tem umas coisas aí, né? Já. Até eu me assusto quando eu escuto isso, gente, viu? Eu já faço aqui o merchan do canal Bolichark. Isso, obrigado, Não. muito obrigado. Para seguir o que você gostaria de aprender. Eu não sei falar de finanças, que eu tô para aprender e para comentar algumas coisas também. Mas tudo é um conjunto de coisas que culminam em algo melhor pra gente, né? Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Que gente. prazer. Obrigado. Obrigado demais pelo convite de você. Me sinto muito honrado. Eu ganhei uma caneca, gente. Eu nunca ganhei nada. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, pessoal. Bom, eu vou fazer aquilo que eu tinha dito que eu iria fazer. Shalom Adonai. Shalom Adonai. E começa aqui, Bruno, a perguntar uma coisa para você. Primeiro, conta um pouquinho o que é Shalom Adonai. Shalom Eu acho Adonai. importante. Shalom Adonai. Shalom tem um significado primo com paz, né? É um cumprimento em hebraico que pode ser várias coisas. Pode ser oi, pode ser olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas basicamente é o paz, né? Você fala Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Shalom Adonai está falando da paz do Senhor. Você está desejando para a pessoa paz, né? Paz, que é uma coisa rara. Ou se tivesse moeda de paz. Nossa, E quem tivesse para vender uma moeda de paz, quando valeria a gente, né? Valiosa. muito. Um real de paz, nossa, ia ser uma coisa Muito, meio pesada muito, de valor. muito. Então, desejar isso, né? Shalom Adonai, a paz do Senhor seja com você. Olha que lindo, lindo, profundo. Pessoal, daqui para frente, desejem isso. Shalom Adonai. Shalom Adonai, É isso aí. né? Good vibes. Good vibes. E falando em good vibes, Bruno, Bolichark, fala uma coisa aqui pra gente. Pensar positivo que eu vou ganhar dinheiro é a mesma coisa que eu ter fé que Deus vai me prover a prosperidade financeira? Olha, se for, eu estarei rico. Porque eu acordo pensando, eu tenho, mas não tenho, gostaria de ter. Na verdade, é muito importante a gente conseguir identificar o que é cada um nesse contexto. O que é pensar positivo e o que é fé. Porque podem ser muito confundidos. Ambos podem ser muito confundidos. Eu penso positivo, eu tenho fé? Não. Eu tenho fé, eu penso positivo? Na maioria das vezes sim, mas o contrário dificilmente. Porque o pensar positivo é aquele recurso que a gente tem desafiador, primeiro. Primeiro eu vou deixar que pensar positivo é desafiador, porque o nosso cérebro sempre funciona procurando aquilo que é o punk, o ruim, né? O nosso cérebro fixa as coisas ruins com muito mais eficácia e habilidade do que fixa as coisas boas. Isso. Vamos falar ainda aqui nesse podcast. Um pouco de neurociência, porque é importantíssimo. Para que você entenda isso, é importante até falar para explicar o pensar positivo, a importância é um desafio pensar positivo. Tem pessoas que já têm esse princípio, né? Aquelas pessoas que, não, a gente vai dar certo, vamos, que vai funcionar. A pessoa já é positiva em si mesma, mas nem todo mundo é. E nem sempre você vai conseguir estar no polo positivo, porque a gente tem esse dispositivo, que chama de dispositivo evolutivo, de fixar aquilo que é ruim. Por quê? Porque quando o cérebro fixa aquilo que é ruim, nos primórdios, era com o intuito de preservação. Então, bom, essa coisa ruim aconteceu, eu gravo com mais eficiência para que eu evite disso acontecer de novo. Isso me fez gastar muita energia, isso me colocou em risco de vida, eu poderia deixar de existir nessa situação. Então ele fixa muito para que eu possa me preservar daquilo e não me colocar em apuros novamente. Então a gente tem esse dispositivo em nós de fixar aquilo que é mais ruim com mais destreza e habilidade do que aquilo que é bom. Só que a diferença é que hoje, no mundo que a gente vive, os acontecimentos ruins não tem mais espaçamento. O dispositivo não é mais acionado uma vez ou outra. É o tempo todo. O medo está impregnado. Impregnado. Agora o dispositivo está acionado o tempo todo e as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais características de pânico, ansiedade, medo, Sim. desânimo. Sim. Porque o tempo todo aquilo acende, então é melhor nem sair de casa. É verdade, é verdade. É melhor eu nem investir. É melhor eu nem fazer. É melhor eu nem tentar.
Aí você vê a educação financeira como uma coisa para quem sabe fazer. Eu não sei, então para mim não funciona. Muda de canal, muda de assunto. E é muito além disso, é você se vencer. Então o pensar positivo é um desafio muito grande. Porque você tem que ir contra a natureza do negativismo, que já existe. E que já né? está enraizado no Já está jeito. enraizado nisso de é melhor eu, quer saber, aquela história de eu não vou nem sorrir muito porque não vou me alegrar demais. O pessoal pensa isso, né? Tem até um nome para esse tipo de mal que as pessoas desenvolvem. É o medo que a pessoa tem de dar errado, que ela já conta com a parte negativa. Eu não vou nem sorrir demais, porque sorrir demais, senão que vai chorar. Isso também, senão eu vou me frustrar. Exato. Então, para não ficar frustrado, eu já não espero nada. É. Eu já fico na defensiva, né? Então, o pensar positivo é um esforço muito grande. E comprovadamente, através de estudos e pesquisas sérias, um dos principais, que é o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que vocês bem sabem, ele comprovou através de um livro que eu sempre indico onde eu vou, Aprenda a Ser Otimista. É um livro espetacular, gente, Aprenda a Ser Otimista. Ele conta de várias situações que são frutos de pesquisa numa amostra enorme de pessoas, de como o impacto do pensar positivo melhorou a vida das pessoas, a saúde, tá? Não é só emocionalmente, é fisicamente. Então, o pensar positivo me faz funcionar melhor, né? Só que assim, eu ficar sentado o dia todo na garagem não faz de mim um carro. Gostei dessa. Isso aí foi Sensacional. sensacional. Eu tenho que ter atitude, eu tenho que agir. Não faz de mim. Então, assim, o pensar positivo me faz idealizar, me faz pensar, me faz funcionar num polo positivo. Agora, para eu funcionar no polo positivo e eu perceber que eu estou funcionando, aí tem que partir para a execução. Certo. Não é? Porque se eu penso que está tudo legal, mas se eu não executo, ninguém vai saber. Eu não vou impactar ninguém com minha psicologia positiva, gente. O que serve o conhecimento e o entendimento? Eu passar a impactar pessoas com isso. Então, se eu sei isso pra mim, que vantagem que tem? Isso não tá fazendo diferença nenhuma pra ninguém. Então, eu pensar positivo dá um efeito muito grande em mim. Ótimo, já ajuda. Agora, isso não vai me fazer viver prosperidade nenhuma. Porque eu tô pensando, gente, olha, se deu certo pra ele, pode dar certo pra mim. Por que não daria certo? Por que não funcionaria? Mas eu só vou saber se eu for e agir e fizer. E tem uma coisa muito interessante em cima disso que você está falando, né? É meio como se a gente funcionasse como um computador, né? Não adianta eu ficar pensando positivo e ficar fazendo download. Tá carregando, tá carregando, tá carregando. E aí? Quando é que esse software vai realmente baixar e eu ter uma... Botar para funcionar. Exatamente. Para saber que o software é bom. Você, como computador, tem um monte de informações. Você só vai saber se aquilo é verdade, funciona, quando você liga e o faz funcionar. Exato. Eu só vou saber do efeito desse pensar positivo se eu colocar ele para funcionar. Então, como é que eu pego esse pensar positivo e coloco para funcionar? Qual é a estratégia? Fé. Porque o pensar positivo me faz imaginar, avaliar, pensar. A fé me faz ter convicção das coisas e agir. Uau! Então eu acredito e aí eu vou quando eu internalizo isso, eu executo. Isso. Aí eu vou a fé me dá uma coisinha essencial chamada coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo. É bem diferente eu entender isso, porque a pessoa que tem coragem não é que ela não tem medo, ela tem medo. A questão é que ela vai mesmo com medo, por isso que ela é corajosa. Ela enfrenta o próprio medo dela. Então a fé me tira o medo. Fé e medo nunca vão andar juntos. Então, daí que vem a frase que a gente assumiu pra gente, né, no nosso processo de inteligência emocional, né, em 2018, nós vivenciamos todo esse autoconhecimento, né, esse processo de internalizar, que a diferença entre o medo e a coragem é a ação, né? Só. É a ação de ter fé. A ação, e se você perceber, o que te move a agir nessa coragem é a fé. A fé, aquele sentimento interno que, gente, vamos lá. Vamos lá! Porque se você ficar no será, você não vai, sim ou não? Se você ficar no gente, será? O que aniquila esse será, o que aniquila esse excesso de análise, que na hora que a gente pensa demais, a gente tem que fazer.
né? Pode pensar, tem uma hora que a gente tem que E confiar. e confiar. A fé é que me leva a mover a fazer alguma coisa. Então, eu pensar positivo sobre alcançar prosperidade pode me ajudar se esse pensar positivo me mover a fazer, que é a fé que me move a fazer. Né? Tem uma frase que é muito conhecida assim: pisa que Deus dá o chão. Não pede o chão para depois você pisar. Não rola. Com Deus nunca vai funcionar. O Senhor faz, eu vou lá. Gente, nem perca um tempo. Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou e não sei o quê. Deus não faz assim, que Deus sabe que a gente é cabeça dura. Você vai e faz, ele vem por sempre. A Bíblia toda é recheada de coisas que, depois que as pessoas fazem, ele faz. Na própria educação financeira, eu diria, se você não tomar atitude de procurar, de se informar, de agir dentro de um contexto financeiro, você não vai conseguir gerenciar, não vai conseguir prosperar. Mas você faz. Não chega para dizer, Senhor, se o Senhor me der mais um emprego, eu ganhar R$1.000 a mais, aí eu vou começar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Deus sempre vai agir depois que você agir. Uma pessoa perguntou para mim, Bruno, tá, eu já fiz tudo tal, quando é que Deus age? Eu falei, depois de ti. Isso foi fantástico. Simples, sim, depois de você. Vocês lembram a história do famoso Lázaro que morreu? Conta essa história. É, rapidinho, gente, todo mundo conhece. A história de Lázaro, irmão de Marta e Maria, e era muito, 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 muito amigo de Jesus, assim. A Bíblia fala por várias vezes, por 2 vezes no verso de João, do Evangelho de João, Jesus amava Lázaro, e Lázaro amava Jesus. Nanana. E Lázaro morreu. Jesus chegou lá, ele já estava 4 dias de enterrado. Assim, quem tem um amigo desse precisa de um inimigo, né? Aí Jesus chegou, falou, gente, onde é que ele está enterrado? Está em tal lugar, vamos lá. Jesus chegou no lugar, chorou por causa das pessoas incrédulas e fez uma oração e falou assim, gente, tirem a pedra. As pessoas foram chorar a pedra e falou, Lázaro, vem pra fora. Aí as pessoas eram envoltas em panos, né? Em ungüentos para poder serem enterradas e tal, serem colocadas na cova. E aquele cara saiu todo envolto. Eu, se fosse, já estava em Osasco, correndo essa hora. Correndo. 15 minutos. Só que eu parei e pergunto para vocês. Vocês acham que um cara que consegue revogar a morte e fazer um cara de 4 dias enterrado, ele fez o cara ressuscitar? Ele não teria poder para tirar uma pedra do lugar? Agora o que eu pergunto para mim e para você, que é mais fácil, tirar uma pedra e levantar um morto? Tirar a pedra. Porque é a nossa parte. Ele só faz a dele depois que a nossa é feita. Ele não ia chamar Lázaro enquanto não tirassem a pedra. Isso aqui vocês podem fazer. Gente, ó, tô arrepiada. Tô arrepiada com esse cara. Então assim, se eu não vou fazer enquanto vocês não fizerem. Ah, eu quero aprender. Faça. Sim. Ah, eu quero conhecer. Tem gente aqui para te ensinar. Ah, como é que começo? De onde você está e com o que você tem. Ah, se o senhor me der... Não, faça agora que depois eu vou e dou. Se o senhor abrir uma porta, não, esse não é o princípio, amorzinho. Você faz com o que você tem, que já dá para começar. Aí eu entro em cena. Pisa que Deus dá o chão, né? Sim. Falei demais, desculpa, vamos lá. Não, mas não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque tudo que você está trazendo conecta muito com coisas que nós falamos dentro do nosso processo e para as pessoas, né? Que assim, mas eu quero investir. Ok, você tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Então vai ser difícil você investir, né? Mas eu quero ter dinheiro. Ok, gasta menos do que você ganha. Mas aí fica difícil. Então fica difícil mesmo, né? Mas eu quero ter dinheiro. Então, vamos pensar numa renda extra? Mas eu vou ter que ter uma renda extra? Vai ter que ter uma renda extra. Por quê? Justamente, pisa que Deus te dá o chão. Né? Não é a facilidade de, vamos lá, Deus, R$100 agora. Amém, pai, obrigado. Se fosse assim, todo mundo tava rico. Mas não é, gente. Não é. Deus, ele sempre parte do princípio do que tem. É o que tem? Então vamos ao que tem. Sabe? Ele parte do princípio do que tem. E eu digo para vocês, use o que você tem para chegar onde você quer chegar. Não fique pensando em usar o que outra pessoa usa, porque aquilo funcionou para ela e é dela. Entende? Davi, é o exemplo disso, o rei Davi. Lembra Davi e Golias? Davi e Golias. Davi chegou lá, eu enfrento Golias. Aí levaram até Saul. E Saul, menino, tu tá doido? Tu não tem idade de guerra, mas eu posso, rei. Tá bom, vai lá, pega a minha armadura. Ele
encheu de coisas, Davi, que não conseguiu sair do lugar. Aí ele, não, tira tudo que eu sei como é que eu vou com minha funda e minha pedra. Tipo assim, era uma armadura espetacular, mas não servia pra ele. Sim. Sabe? E isso que eu acho legal de pessoas que entendem sobre coisas, porque as pessoas vão te dar saídas e recursos para que você use o que você tem e parta de onde você está. Tem gente que, ao invés de parar e começar do começo, como aprendendo com pessoas que sabem, ele pega o vizinho. Ah, meu vizinho tá até melhor, não sei o que, vou lá. O seu vizinho Sim. é um caso, é uma história que faz uma coisa, que tem um princípio, que tem como fazer um recurso lá que é dele. E não é você. Uhum. Então procura gente que vai conseguir fazer você usar a sua funda e suas pernas, já que você não tem uma armadura. Ó, é isso aí. Simples assim. E por isso que a gente também traz a questão da contribuição, né? Quando a família. Ah, mas eu não consigo porque minha mulher gasta. Ué. Mas qual é a história dela? Qual a decisão? Quais são as escolhas dela e o que você está pensando? Vocês estão conjugando? E aí, a motivação. Eu quero realizar, eu quero ter a minha prosperidade, eu quero comprar aquela minha casa. Como que eu vou chegar lá? Então eu tenho a minha motivação. Mas para chegar naquela casa, né, dos sonhos, eu tenho que dar o primeiro passo. Que é justamente o que a gente traz de olhar o seu orçamento financeiro, definir quais ações você tem que tomar para você construir aquilo que você quer. E quando é família, eu creio que vocês fazem isso para as pessoas entenderem que é feito em conjunto. Sem Né? dúvida. É o meu sonho, é o nosso. Né? A Bíblia fala, andarão dois juntos. Se querem direções opostas, não vão andar juntos. Não vai funcionar. Sim. Né? Sim. Cara, é um trabalho que vocês fazem, que eu percebo, que é um emaranhado de coisa, né? Porque para mexer com o dinheiro tem que mexer com uma pessoa que mexe com a outra, que mexe com o contexto. Exatamente. Haja paciência. É difícil. É difícil, é difícil. E o nosso próprio caso. É. Né? Aqui o casal Educação Financeira, dois seres com duas histórias, duas vivências, com necessidades totalmente distintas. Né? Isso a gente compartilha com todo mundo, que a Dani tinha uma necessidade de ter dinheiro, de ter o poder do dinheiro, né? Por N questões. Eu não ligava para dinheiro. Para mim, colocar o dinheiro na frente, eu ia para outro lado. Não, esse não é, eu não quero isso, esse objetivo para mim. Como que esses dois se casam, né? Então, Como esses dois vivem juntos? Gente, como é que, né? Dá assim um bug na cabeça da gente. Pois é, então. Vivem em pé de guerra como a gente viveu durante muito tempo até a gente conseguir transformar isso. Cara, andar junto. Equalizar esse pensamento do que realmente, peraí, o que você quer da vida? O que eu quero da vida? O que você acredita? Qual é a sua fé? Né? E qual é o seu pensamento de atingir todos esses resultados? A gente trabalhou nesse processo individualmente. Ela trabalhou a questão do dinheiro, colocando o dinheiro no lugar que não era o primordial, né? O resultado final da vida. E eu tive que entender a importância do dinheiro. Um desce, um sobe, se nivela. Equalizamos. Exatamente. Equalizamos a nossa fé em relação ao que a gente realmente acredita, e aí definimos como nós iríamos seguir dali para frente, como que a gente ia agir. Todo mundo é uma mesa de som desajustada, então todo mundo tem que ser equalizado nas suas frequências, o agudo, o grave, o médio, porque todo mundo é sequelado. Todo mundo sequelado. Sim, e eu te falo que essa minha necessidade do dinheiro, na verdade, ela tinha um fundamento que era segurança, que estava apoiado no quê? Numa experiência negativa. Claro. Que ficou fixadíssima. Isso, lá de criança, né? Então, olha só. Cheio de medos. Cheio de medos. Medos de crenças negativas, e aí a gente tá falando aqui de psicologia positiva, que já quebra algumas crenças negativas, mas no meu caso, muitas crenças negativas, por experiências negativas, né? E aí a gente forma verdades que a gente leva para a vida toda, né? Aquela velha máxima de que homem não presta. Se homem não presta, logo o marido não presta,
Não é verdade? Não vamos confiar e outras coisas. E da mesma Que é maneira a sintonia negativa. que a sintonia negativa, né? E da mesma maneira, ele também trouxe algumas crenças de criança que foram interpretações dessa criança, não é que aconteceram, foram interpretações e essas interpretações formaram verdades, né? Então, quando olhava para a mulher que precisava do dinheiro para ter segurança, Era um dinheiro numa relação pessoal, no meio dessa relação pessoal, que eu trouxe uma questão interpretativa em relação à minha família, né? E aí eu falo, essa criança olhava o pai trabalhando muito porque ele queria dinheiro. Mas não, ele queria dar o de melhor para a família, era a forma dele dar o amor à família. Mas essa criança Só que a interpretação sentia foi falta outra. do pai, Uhum. né? E aí cresceu e via a mulher atrás do dinheiro. Ó, esse dinheiro Associação. de novo tomando alguém que eu A amo. transferência. Né? Que traz, Distanciando. Cara, sabe o que é doido, gente? Que as pessoas têm que entender, o ser humano precisa entender uma coisa. Às vezes as pessoas se culpam por pensarem, por serem, por isso e por aquilo. E o sentimento de culpa, ele é muito tóxico. Porque ele gera em nós uma incapacidade, uma inabilidade. A culpa faz a gente se ver como nós não somos. E reduz as nossas potencialidades e habilidades. E assim, é necessário entender que muitas vezes o nosso cérebro, ele já tem uma programação para funcionar dessa forma. Mas por que eu sou assim? Porque o seu cérebro te condiciona a funcionar assim, está um pouco além da tua vontade. O nosso cérebro não trabalha com especificidades. Ele não trabalha assim, entendeu? Foi isso aqui e é isso aqui. Agora não é mais. Ele não trabalha isso. Eu atendi uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo. E ela, por muitos anos, morou em um determinado lugar e tinha dificuldade de visitar a mãe, porque a mãe morava em um lugar oposto. Então, como ela mudou de trabalho, fez uma reinserção na carreira que foi bem sucedida, ela mudou de endereço e ficou bem mais perto da mãe dela. E a gente lembrava que, em um momento da infância dela, ela fez uma pequena viagem com o pai, que já havia falecido, e tinha muitos anos isso. E em uma rua que eles iam dobrar para poder pegar uma via X, eles foram abordados por pessoas que os assaltaram. Era uma rua de um asfalto muito perfeitinho, uma rua bonita, tinham árvores como se fosse eucalipto, dava uma sombra muito grande, né? Ela gravou essa cena e eles assaltaram e bateram no pai, levaram algumas coisas, foi muito traumático para ela. Só que passaram-se muito mais de 25 anos. Ela se mudou e conseguiu visitar a mãe. Ela me ligou, Bruno, eu falei, oi fulana, já é a 5ª vez que eu visito minha mãe, eu acho que eu não tô bem. Eu falei, porque eu acho que eu tô com algum problema de pânico, não sei o quê. Mas por que? Eu não sei de onde surgiu. Teu trabalho tá bem, as pessoas são ótimas, teu chefe também, esse colega de trabalho, tudo bem, eu não sei de onde vem. Eu falei, meu Deus, de onde vem isso? Começou a ficar tão matutando e tentando entender por que na ida pra casa da mãe ela sempre sentia pânico. Eu falei, você tá tudo bem em relação a ter perdido seu pai? Bruno, já faz mais de 25 anos, tá tudo bem. Eu já entendi, passei o luto, tá ótimo, guardo boas lembranças. Eu falei, será que você não tá projetando a perda da sua mãe, na perda do seu pai? Não que eu me lembre, será? Eu falei, eu não sei, vamos tentar encontrar. E começamos a desenhar algumas coisas. E teve um dia que ela tava em muito pânico, ela parou no meio do caminho e me ligou. Eu tô com muito pânico, meu corpo reage, não sei te explicar, meu coração acelera muito, eu fico com sudorese nas mãos e eu me sinto trêmula. Eu falei, menina, para agora o carro. Como que tá? Ela, tá movimentado? Não, tá assim. Ela pega e me dá uma foto do lugar. Eu falei, onde é que é isso? Na ida pra casa da minha mãe. Ah, tá. Quando eu olho, eu não estava presente no momento que ela foi assaltada com o pai, mas a descrição dela do momento com o pai era a mesma rua, com os mesmos eucaliptos. E a sombra do fim da tarde, que foi o horário que ela foi assaltada com o pai. E foi justamente nesse horário que ela estava com a crise. Que ela sempre ia ver a mãe. Ela não lembra, mas o cérebro grava muito bem e dispara. Sim. Cenário, árvores, horário, perigo. Às vezes até cheiro. Cheiro. O cérebro, e você pode não saber, gente, o que é que eu tô sentindo? Eu não lembro, mas o cérebro lembra muito bem. É o cheiro daquele perfume, é o cheiro... Eu atendi uma vez uma paciente que ela falava assim, é o cheiro do perfume da minha mãe. Ela entrou e falou assim, nossa, esse é o cheiro do perfume da minha mãe. E ela já começou a chorar porque a mãe tinha falecido. Então, foi automaticamente
lembrado. E ela, Ah, pelo menos, conseguiu associar. Só que no caso dessa paciente, ela não associava. Eu não entendo por quê, porque já passou mais. Ela nem lembrava da questão dos detalhes do assalto. Olha só. Eu falei, Vera. Eu falei o nome, gente. Falei o nome da pessoa, vamos dar um nome. Maria! eu falei, esse lugar é bonito aqui, né? Eu falei, não te lembra nada? Não, Bruno. Teu pai. Gente, é igualzinho. O asfalto é pretinho. E olha a árvore. Eu falei, gente, que cérebro nojento. Bruno me pregando uma peça. Porque ela não lembrava mais o cérebro, sim. Sim. E você percebe que essas coisas que as pessoas podem enfrentar de conflitos, por questões mal associadas, te faz reviver e te faz projetar as coisas. E olha, por incrível que pareça, uma das piores, como é que eu posso falar? Um dos contextos mais marcantes que geram traumas nas pessoas envolvem dinheiro. Sim. E aí é que começam as grandes questões. Envolvem dinheiro. Meu pai que trabalhava não voltava para casa, minha mãe que não dava atenção, ele só me dava não sei coisa cara, mas não dava atenção. A grande maioria dos traumas das pessoas que envolvem dinheiro, elas crescem querendo só ter o suficiente. Não preciso mais do que isso. Eu quero ter mais, gente. Por que eu não posso querer ter mais? Eu quero ter mais do que eu tenho. Só que as pessoas nutrem, não quero ter mais, assim, tá ótimo, porque o resto é só problema. Não, não é. Não. Não, esse é E aí, só um tá? símbolo que você está dando para aquele cara que chama dinheiro e que, vamos lá, é o realizador dos seus grandes projetos. Pequenos, grandes e médios, enfim. Trocar essa visão e desassociar, né? E viver melhor. Exatamente. Viver melhor. Crenças gravadas da utilização do dinheiro, como você está manipulando a situação, usando como arma o dinheiro. Né? Nossa, e como tem te marcado com isso, né? Muita. Nossa, vocês devem ter uma série de pessoas, vocês querem reprogramar a pessoa, tá aquele programinha lá. Sim. Nossa, vontade de resetar. E aí... E por isso que só o papel, né, ou a planilha de planejamento não é suficiente. Não. Não, a gente tem Ela que pode saber tudo, mas na hora de viver, Ela não tá vive, tudo travado tá aqui, tudo né? travado. Porque quem está interpretando aqueles números é aquele ser, né? Marcado, traumatizado e... Tá sobrando dinheiro aqui. Quero gastar. Gente, não, eu quero me livrar disso. Não é nem Nossa, só a questão É. de como eu aprendi que a dinheiro é para gastar, eu tomo dinheiro para gastar. Mas Quero me livrar pra não ter problema. não tem problema. Deixa eu me livrar desse dinheiro. É legal falar dessas coisas que a gente entende e passa a entender. Olha, eu acho assim, mas eu não sabia que era por causa disso. Pois Você tá pobre? Por quê? Porque não mudou a cabeça. Exatamente. Pensar melhor. Ver o dinheiro de outra forma. Por isso que o nosso processo começa pelo autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo, gente. Entender esse ser humano, essa história da sua vida e das outras vidas, né? Da hereditariedade toda. Como que você está trabalhando, que formou essa pessoa até aqui. Qual é a fé que essa pessoa tem em relação à sua vida financeira, às suas conquistas, seus desejos, a sua prosperidade, eu acredito ou não na abundância, né? Como que eu levo tudo isso? É pro medo, no negativismo ou é no pensamento positivo? Sim. E agindo com fé para as E coisas, agindo né? com fé. Mas agindo, não esperando que Deus faça para eu fazer. Repito, nunca vai acontecer, tá? De Deus fazer para você fazer. Você faz, depois pisa que Deus dá o chão. Obrigado de nada. Gravado na sua cabeça. Fixar nas pessoas. E principalmente, né, Bruno, a gente também entender que, assim, quando a gente estava conversando aqui, o Bruno falando da questão de se você ter e Deus te dá mais e aí você retribui, enfim. É um ciclo infinito, né? Esse ciclo infinito da abundância. Quanto mais eu tenho, mais eu dou, mais eu dou, mais eu ganho. O dar e receber, né? O dar e receber, né? E aí, Bruno, eu venho com a seguinte questão para você. Basta eu só dar o meu dinheiro para eu conseguir receber? Até porque, quando a gente fala em dar, você resume a questão financeira porque tem coisas que não é dinheiro que você dá. Você dá atenção. Você dá uma coisa caríssima que Deus presenteou o ser humano
E assim, é um presente que acho que é um dos melhores presentes que Deus deu pra gente. É esse presente, porque utilizando-se de maneira sábia desse presente, é que a gente vai fazer a nossa vida funcionar. Chuta que presente é esse? Tempo, Tempo. vida. Você dá o tempo pra alguém, é presentear alguém, é investir, é dar. Então, as pessoas, elas... Gente, o mundo gira em torno do dinheiro porque o que a gente adquire é o dinheiro que a gente compra, é com o dinheiro, o conforto é o dinheiro que paga, a viagem é o dinheiro que paga, a boa comida é o dinheiro que paga e tudo. Só que não resumam tudo a dinheiro, né? E também não ignorem a necessidade dele. Sim, até porque o dinheiro vem na troca do nosso tempo. Eu dou meu tempo no meu trabalho para receber o quê? Dinheiro. Então, gente, o que você tem feito com o seu tempo é o que você tem feito com o seu dinheiro. Exatamente. Olha que associação perfeita essa, sabe? Eu tenho um pouco. Mas é porque eu trabalho muito pra caramba, mas eu ganho pouco. A gente tá numa era tão louca de gente fazendo, como é que a gente chama, gente? Plano de carreira, reinserção em mercado de trabalho, transição de carreira, né? E as pessoas precisam ter a fé de arriscar algumas coisas, já que elas sabem que onde elas estão não está produzindo, não está dando, né? E para poder dar um passo de, gente, vamos lá, eu vou abrir mão disso aqui que para mim o lucro é ridículo e mínimo para poder encarar alguma coisa maior. O que me move a tomar uma atitude dessa, que muita gente pode interpretar da pior maneira possível? O que me move é a coragem. E eu só me movo na coragem para fazer algo se eu tiver fé, porque a fé não vai deixar a dúvida entrar. Sim. Né? A insegurança entrar. É eu acreditar. Então, tá faltando muito para as pessoas a fé em Deus e em si mesmas. De que elas podem, de que elas têm condições. Gente, vocês devem, assim, eu imagino tanto caso que passa por vocês. Tanta gente com potencial enorme, acomodado nisso aqui. Não, porque é isso aqui. Faz isso aqui, não pode ser isso aqui, não pode nada além disso aqui, não sei o quê. E você olha e fala, isso aqui é muito pouco pra você. Sim. Vocês têm esses casos, não tem? Que você vê as pessoas, isso aqui é muito pouco pra você, fulano. Né? Você tem condição de voar mais e de alcançar mais, só que você tem que lidar com a limitação da pessoa em relação a ela mesma. Isso é muito, muito, muito evidente em muitos processos que a gente faz. A questão do automerecimento, muito grande, né? E da falta de propósito também, viu, Bruno? E a aceitação do fracasso. Tá vendo? Não era pra mim isso. Isso daí não era pra acontecer mesmo. Será que não aconteceu porque você não saiu do lugar? Ou porque você tentou, não deu certo, e aí você tentar outra coisa, para você buscar o que realmente é para ser, né? Isso é tão legal falar, que tem gente que fala assim, mas eu não sei o que Deus quer para mim, Bruno, como é que eu vou saber? Eu falei, vivendo. Você vai vivendo. Perfeito. Deu errado? Sai desse, vai pro próximo. Sai desse, vai pro próximo. Mas por quê? Porque isso é vida. A vida é dotada de experiências. Gente, não vem do céu uma carta ou um e-mail? Né? Tem 8 anos, você vai fazer tal coisa. Você pode quebrar a cara inúmeras vezes, né? Mas o que Deus quer pra mim? Eu vou ter que viver pra saber. Eu admiro muito o rei Davi nesse sentido. Porque o rei Davi recebeu a promessa de ser rei da nação, foi ungido como rei, e até ele sentar no trono, foram aproximadamente 7 anos. Ele já foi ungido. Ele sabia que ele ia sentar lá. Né? Ele não sabia quando. Ele poderia fazer o quê? Sentar e esperar. O que ele fez? Ele viveu. E viveu muito, gente. Ele viveu escondido em floresta. Ele reuniu um exército que chamava de exército era dos falidos. Só gente falida. Ele reuniu só gente falida. E transformou os falidos num exército enorme. Ele se abrigou numa cidade e se fez de doido para poder fugir da morte. Ele tinha histórias para contar. Porque, ou sabem o que eu digo, as pessoas não estão interessadas em você dizer como é estar onde você chegou. Todo mundo quer saber como foi para chegar lá. Ninguém pergunta como é que é estar aí, como é que é assim sentar no sofá e ver TV, como é que é tomar esse café. Ninguém quer saber.
Eles querem saber como é que foi para chegar até lá. Sim. Então, assim, por isso que eu digo, como é que eu vou saber das coisas, Bruno? Vivendo, tentando, e refazendo, e novamente, né? E é legal porque quando você pensa, para eu tentar e me refazer e meter a cara em várias coisas, eu preciso de planejamento. Cara, tudo a vida financeira entra. Sim, Tem- exatamente. Tem um cliente, né, que foi uma visão do negócio. Mas não tem jeito, né? A nossa essência entra, olha para quem? Para o ser humano. Negócio que passou por uma situação e tinha um buracão de dívida que qualquer um poderia fechar as portas, vender o negócio, pagar as dívidas, zerou a conta e parou por ali. Mas aí o que esse ser iria fazer dali para frente, sem nada, né? Então o resgate dele para esse negócio, e ele ficando doente, né? Sim. Emagrecendo, afetando Somatizando. a saúde, o resgate foi trazendo a motivação de tudo aquilo. O propósito. Peraí, você tem esse negócio, por quê? Não, é porque eu tive a oportunidade que a pessoa me abriu as portas e eu fiz. Mas por que essa pessoa te abriu as portas? Qual foi a sua conexão com a pessoa? Não, eu tinha um sonho. Ah, você tinha um sonho. E o que você fez? Aí, sempre contando nas situações de dificuldade. Não, porque eu tive um sócio que aí teve problema, não sei o que e tal. Mas você, volta para você. Por que que você quis esse negócio e não o outro? Por que você quis esse comércio e não um outro tipo de trabalho? Seus clientes, o que entra lá, qual é a satisfação sua de quando um cliente vai e consome o seu produto? Né? O que mais te enche os olhos? Ah, porque lá tem gostosuras, né? Então as pessoas vão lá e se deliciam. Você está trazendo alegria para as pessoas. O que você tem de sonho pessoal? Ah, não, eu tenho aqui um terreno aqui do lado da minha casa, mas eu não consigo fazer nada, tal. Para que você comprou isso? Não, porque eu queria ter um espaço para eu ter uma área de lazer para eu receber pessoas e até também transformar isso num negócio para oferecer para as pessoas aluguel, para fazer eventos. Por que essas pessoas contratariam esse espaço? Ah, para fazer festa. Festa remete ao quê? Alegria. Então eu comecei a conectar tudo aquilo que ele tinha estruturado na vida dele para o que ele estava Sem trazendo de proporcionar. propósito para as pessoas, para esse universo. Aí ele começou a entender a importância de tudo aquilo e o porquê que ele tinha que seguir adiante, realizando, tocando aquele negócio, recuperando a situação que estava adversa naquele momento. Operacionalmente falando, a minha contribuição foi isso, porque ele dominava tudo. Ele precisava de Enxergar propósito. algumas coisas, Sim, né? enxergar o É, tem propósito uma hora que as por pessoas detrás estão tão daquilo. envolvidas em tanta coisa que a visão delas fica totalmente falha, né? Aí entra você com. Cara, é o que eu digo. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Então tenha a humildade de falar, gente, eu não sei o que fazer. Procura quem sabe. Sim, Perfeito. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas eu sempre toquei minhas coisas. Eu sempre dei meu jeito. Agora eu não tô conseguindo, simples assim. Agora eu procuro ajuda e vou atrás de alguém que consiga fazer, que abra as portas, que me abra os olhos. Tua ajuda foi de abrir a visão num cara que já sabia o que era, mas não sabia como enxergar, entendeu? exato. Então, assim, tem pessoas que estão vendo a gente agora que tem uma resposta já em relação a alguma coisa, Sim. mas estão tão dominadas pela tensão do momento e pela, sei lá, as emoções bagunçando e causando um turbilhão de pensamentos assim acelerados, Paralisados. paralisam, não conseguem enxergar direito as coisas. E olha que bacana, né? O propósito que tinha por detrás de tudo isso era dar felicidade. Proporcionar, não vou dar, não é dar, é proporcionar felicidade. E ele E aí- mesmo não estava feliz. E olha só, por isso que eu falo que às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu não sei qual é o meu propósito. Viu? Às vezes o seu propósito tá ali do teu lado. Teu propósito é ser uma boa mãe, porque sendo uma boa mãe, você vai transformar uma geração para frente.
E uma geração transforma uma nação. E uma nação transforma o mundo. Então, teu propósito pode ser este, né? Não precisa ser um propósito gigantesco, ser um chefe de Estado para fazer a diferença. O teu propósito pode ser gerar a felicidade de uma criança ou de uma família que vai mudar o mundo, né? E até eu descobri esse propósito que, assim, tem uma tensão em volta disso, né? As pessoas estão assim, cada vez mais desesperadas em saber logo o seu propósito, porque não querem perder tempo. Se ficar perdendo tempo, você não faz nada. Sim. Então, enquanto você está nesse processo de descoberta e tal, vai vivendo, vai produzindo, vai fazendo, que uma hora chega, uma hora alcança. O que você não pode fazer é ficar de braços cruzados, tentando entender para que eu vim nesse mundo. Exatamente. Vai vivendo, gente. Sabe? Vai produzindo, vai. Olha, eu amo pessoas que sabem ensinar o que eu não sei. Eu acredito que eu talvez tenha uma facilidade em relação a vocês de falar sobre escritura sagrada, por exemplo, ensinar e contextualizar. Sim. Mas eu não sei nada de finanças. Eu tive que aprender muita coisa de finanças, que infelizmente o nosso país não trabalha com educação financeira. Não. Sabe? Infelizmente. E quando eu aprendi o mínimo das coisas, foi uma questão de semanas para muita coisa mudar na minha vida financeira. Gente, o mínimo. Quando eu aprendi a fazer a pergunta, eu preciso disso? Que eu falei, gente, eu realmente não preciso disso. Aí as coisas se abriram. Isso me fez ter uma economia tão absurda que eu falei, por que eu não me perguntei essas coisas antes? Pois é. Aí peguei agora a segunda parte da pergunta que eu aprendi com ela, que eu achei o máximo. Eu preciso disso? Não, mas eu desejo. Não preciso, mas desejo. Agora planejo para ter. É isso Aí aí. eu vou agir para ter. É isso aí. Exato. Aí agora ninguém me segura. O mundo é meu agora. Porque agora a minha questão é, bom, precisar não preciso, mas desejo. Agora eu planejo. Não sei, gente, vem de um rim, um canino, uma córnea. Mas eu chego lá. A questão é o planejar. Escolhas e utilizando o tempo a seu favor. Tempo, que é o meu presente, né? É o meu presente de Deus, para poder saber utilizar em meu favor o tempo. Aí você corta esse imediatismo, essa necessidade de tudo agora, essa ansiedade de ter tudo agora. É isso Peraí, mesmo. calma, né? Vamos viver bem hoje, mas também ter realizações, ter motivações para frente. Que é o que a gente sempre fala, né? O plano de vida é o hoje, amanhã e o depois. Porque, vou falar uma coisa, Bruno, o nosso depois, segundo a ciência, tá chegando lá beirando seus 100 anos. Então, ou a gente começa... Passando 100. Ou a gente começa a olhar esse depois de uma maneira bem planejada, ou senão nós Porque vamos tem ter tempo, depois... hein? Tem tempo. Eu sentei para tomar um café com o senhor, eu tava tomando café, ele tava lá embaixo, no café aqui próximo. Mas bem, senhor, aí ele falou, eu tenho 91 anos. Eu falei, nossa, coisa bem vivida. Ele, eu tô aqui me arrumando e planejando até pra quando eu ficar velho. Eu falei... Ele falou pra mim, eu falei, eu tô aqui me arrumando, minhas finanças, planejando esse investimento que eu tenho, né, pra quando eu ficar velho. Eu falei, meu senhor, o senhor já está dentro de mim. Eu falei, gente, eu que preciso estar assim adiantado nas coisas, porque ele tá produzindo, planejando, investindo muito. E assim, começou a falar um pouco da vida dele. Eu falei, gente, o senhor tem tudo. Ele falou, mas o que se tem se perde. Então, eu tô investindo, tô me atualizando. Eu falei, gente, mas eu tô pra trás mesmo. É que os 90 são os novos... Como é que é? Os 90 são os novos 60. Gente, pois é. Porque ele falou, tô aqui me arrumando pra quando eu ficar velho. Eu falei, alguém avisa. Só que eu peguei essa deixa pra falar, eu tenho que me arrumar também. Sim, todo mundo tem que se arrumar também, precisa. né? Eu tô melhorando, assim, em vários aspectos, gente. Tô melhorando em vários aspectos. Quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde. E vocês percebem que o imediatismo, vocês percebem isso, eu sei que o podcast não é meu, né? Eu tô perguntando, eu tô trocando de lugar. Mas uma coisa que eu percebo, que o imediatismo, ele ronda demais a vida financeira das pessoas. Ansiedade. O que elas veem em rede social sobre pessoas tendo, ostentando e tudo, parece que é uma necessidade de ter e viver aquilo e tudo. E hoje? O imediatismo é uma coisa louca no mundo financeiro, gente. Na vida financeira das pessoas, elas querem... Acho que é por isso que
que o pessoal tá abraçando alguma, não digo todas, tá? Não vou generalizar, não quero ser polêmico, mas eu vejo que é talvez por isso que muita gente tá abraçando a fé religiosa de um modo tão dedicado, porque essa barganha que a gente falou, do eu dou isso pra ganhar aquilo outro, com pressa. Vamos lá, Deus, eu tô Sim. dando 100 agora, me dê 1000. Né? Porque eu tenho que ter 1000 para poder viajar e fazer tal coisa. É muito louco lidar com isso, gente. Fazer as pessoas desacelerarem. Fulano, ó, desacelera. Não vai dar para ganhar isso agora. Exatamente. É. Mas Sabe? dá pra chegar lá Dá. no tempo. Só que ninguém quer. Né? Olha, gente, eu hoje, assim, minha cabeça tá abrindo para as coisas que Deus ajude vocês, viu? Deus me livre de trabalhar com isso, assim. Eu não ia ter habilidade, porque você tem que lidar com teimosia de pessoas. Gente teimosa, mas eu quero. Mas fulano não conseguiu, mas fulano tem. Mas eu vi que, mas eu li que, mas eu vi no YouTube que não sei quem, mas alguém explicou que não sei o quê. Aí ele imagina que para ele funciona nessa rapidez, nessa Sim. agilidade. Sim. Gente imediatista. Não, a gente precisa amadurecer essa mentalidade, porque realmente, você vai me fazer ganhar quanto? Eu quero investir, eu vou conseguir. pergunta péssima. E isso é a criança de 15 anos de idade, como um cara de 50, de 40. Tá todo mundo querendo comprar hoje. E aí tem vários porquês. Tem aquele que, poxa, ele está refletindo o que aconteceu com os pais para a vida dele, e aí tem o medo do que pode acontecer. Por exemplo, perdeu o pai cedo. Se meu pai morreu com a minha idade, então eu vou morrer, né? Então logo eu vou morrer. Então Projeções. eu não tenho que pensar na minha vida depois dos meus 45 anos, porque meu pai morreu com 45, então eu também vou morrer com 45. Né? Então tem essa questão da vivência que acabou absorvendo como algo Aí ele tá sendo negativo. imediatista por projetar essas coisas e tal. N motivos, Como né? tem o outro que quer fazer parte. A pessoa fez, eu também quero, né? Seja pela inveja ou mesmo porque eu quero ser igual. Então, e aí você também tem uma criança que a criança interior que está com aquela carência de fazer parte, de se sentir parte de uma sociedade. E aí não sai das redes sociais. O que todo mundo está fazendo? O que todo mundo tem? Para onde todo mundo está indo? Mas Já que todo posta- mundo tá viajando pra Dubai. Ou então todo eu mundo também tenho posta que tá. foto nesse Eu lugar. tenho Todo mundo que- tem uma foto aqui. Todo mundo come em tal lugar. Eu não posso pagar, mas eu vou comer. Né? Né? Eu não tenho E como aí? pagar esse almoço, mas eu vou porque todo mundo tira foto lá. Para se inserir em um contexto, essa questão da aceitação, que é uma droga, né? Que é uma droga, essa questão da aceitação. E tudo isso é impressionante que imediatismo parece que anda de mão dada com a vida financeira de muita gente para poder suprir as suas carências, necessidades, responder seus traumas, aliviar suas dores, né? Tal. Tudo desemboca no perigoso do dinheiro. E olha só, que é aquilo que eu também tinha comentado com você, né? Quem ganha o dinheiro é o adulto, mas quem gasta é a nossa criança interior. E a gente gasta sem entender. Muitas vezes, eu preciso? Não, eu não preciso, mas eu desejo. Beleza. Se eu desejo, é minha criança que está desejando. E tudo bem desejar. Mas vamos usar o adulto para planejar? Não, Não é? agora já, tá? Não, eu vou parcelar em 12 vezes. Meu Deus, gente. É exatamente Que isso. entra o consumo impulsivo. Sim, né? sim. Cara, falar dinheiro vai dar uma novela. A gente pode ficar aqui por dias. Porque você vai ver dias. inúmeras questões, tanto religiosas, bíblicas, psicológicas, psicanalíticas, neurocientíficas. Tem a neuroeconomia que está explicando agora tanta coisa, né? A neuroeconomia está entrando com tudo para fazer as pessoas compreenderem, entenderem e chegarem a um lugar de melhor compreensão, né, da sua própria vida financeira. Sim. Chegou num nível que estão precisando de estudos mais avançdos para as pessoas terem condições de lidar melhor com o seu dinheiro. Que coisa, né, gente? Lidar melhor com o seu dinheiro. Tá tendo ter estudo tão avançado para você não ser. Esse é o problema do ser humano, viu? Colocando uma deixa para vocês. Lá em Gênesis, eu sempre falo de Bíblia porque é meu material de estudo.
Lá no comecinho em Gênesis, Deus cria tudo, depois que ele cria tudo que vocês possam imaginar, tudo, divide água de terra e cria plantas frutíferas, não frutíferas, animais, terra, céu e ar, blá. Depois que ele cria tudo, ele cria o homem como se fosse a cereja do bolo. Uhum. Né? Aí ele chama e fala, olha, Adão, você vai, domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais do campo e as árvores frutíferas e tal. Ele planta o homem naquele lugar para dominar. Só que as coisas desandam e você pode perceber que o grande problema do ser humano é quando, ao invés de dominar, ele passa a ser dominado. Ele é Dominado. dominado. Isso é a dor de cabeça do ser humano, quando ele passa a ser dominado. Não foi essa a projeção de Deus, nem o projeto dele. Mas quando o ser humano passa a ser dominado pelas suas emoções, pelos seus desejos de ter, etc., né? Uhum. Pelo seu desejo do que o dinheiro proporciona, que é uma sensação de poder, de superioridade, etc., né? Como a gente fala, ter dinheiro nunca foi problema. Deus não condena quem quer dinheiro, quem tem ou quem trabalha para ter. Pelo contrário, a Escritura Sagrada ela discorre vários momentos te orientando e te ensinando a como prosperar financeiramente. Tá? Agora eu coloco a prosperidade no âmbito financeiro, porque prosperidade envolve tudo, é ausência de necessidade. Só que eu me refiro à questão financeira, como você multiplicar o que você tem. E a Bíblia ensina e dá várias orientações sobre, porque Deus entende a importância disso. Jesus não era pobre e miserável. As pessoas pensam que Jesus era muito humilde e pobre. Não. Ele tinha mulheres de posses que sustentavam o seu ministério. A Bíblia fala das mulheres de posses, mulheres ricas, que sustentavam o ministério dele. Quando ele morreu, você vê na Bíblia que os soldados pegaram a túnica que ele usava e lançaram sorte entre si, ou seja, aposta para quem pudesse ficar. Por quê? Porque era valiosa. Era um tecido caro. Ele não era pobrinho de maré de si, como as pessoas imaginam. E nunca na Bíblia foi pregado uma realidade para você ser de Deus, você ser desprovido de recurso financeiro. Não! O que Deus fala constantemente só toma cuidado para que isso não te domine. Justamente porque em Gênesis, Deus criou o homem Pra para dominar. dominar. E Tanto não que a para ser Bíblia dominado. fala, a raiz de todos os males é o dinheiro? A Bíblia fala isso? Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela deixa claro isso. Não é o dinheiro que é o mal de ninguém. É o amor ao dinheiro que se torna o mal das pessoas, do comportamento delas, da postura delas. Então, por isso que, se você vê na Bíblia, o tempo todo é orientado, direcionado a dar. Porque se eu dou, não crio apego. Sim. Né? Tem gente que é apegada. Ela não tem que, ela só paga sempre porque tem que pagar para ficar com o nome sujo no SPC. Mas o que ela puder te sonegar e não fazer para não pagar, ela não paga. Só que a Bíblia o tempo todo fala, ó, gente, ó, deem, dá e será dado de volta para vocês, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deem, que não vai faltar para ninguém. Essa é a deixa que ele dá. Deem, que não vai faltar nada para ninguém. Para ensinar as pessoas que no ato de dar, você cria, juntamente no ato de dar, o desprendimento. Se eu sou desprendido, eu não tenho amor exacerbado, adoração por aquilo, né? Assim, o dinheiro não é problema. Dinheiro é do diabo, por me deu o seu. Me passa meu Pix. Procure bem aqui debaixo desse vídeo. Procure que eu lhe dou com o maior prazer o meu Pix. Se você acha que não é Pode de Deus, você me depositar pra dê, mim. que eu oro. Tem uma história que eu acho o máximo, que diz que é uma pessoa que é esclarecida com coisas de Deus, outra que não é, né? Aí a pessoa chegou, tava os dois andando, aí um olhou, olha, R$200 em cédula. Aí o cara olhou, olha, toma cuidado, porque assim, R$200 em cédula pode ser que, sei lá, pode ter alguma coisa assim, uma magia, alguma coisa pesada que tu pode pegar e pode ser amaldiçoado e tudo cair na tua vida e você ficar pobre. Vai que tem nessa nota, né? Vai que é alguma coisa muito ruim, o cara. É verdade, né? Deus me livre. Aí o cara foi embora, e o de trás pegou, olhou. Tá abençoado! Colocou no bolso e foi embora. Então, assim, gente, abençoe seu dinheiro, né? Isso aí. Abençoe pessoas, use ele em seu favor, use também em favor de outros, mas não crie esse contexto de que dinheiro não é de Deus, porque Deus não tem problema nenhum que você prospere. Isso é muito Eu importante. só quero que você repita os passos da contribuição, do dar. Ele falou assim, ele falou, ó, deem e será dado de volta para vocês uma boa medida. Quando eu falo boa medida, é uma medida suficiente, recalcada, que ele vai sacudir para poder descer e colocar mais um pouco. Uhum. Sacudida para ainda colocar mais, ao ponto de ser
transbordante. Porque, repito o que nós falamos aqui, a gente não dá o que a gente tem. Se eu dou o que eu tenho, eu fico sem. E você não pode ficar desprovido de recursos. Mas Deus quer que eu dê. Se você não tem, não dê! Para você dar, você tem que transbordar. Eu dou o que eu transbordo, não dou o que eu tenho. As pessoas só dão o que elas têm, pois estão tudo perdidas. Então, busque seu equilíbrio financeiro, o seu orçamento financeiro, proporcionando tudo aquilo que você está construindo para o que você deseja, para a partir daí você incluir essa doação, né? Mas doação não só o financeiro, mas o do tempo. Você vai tudo, custear gente. aquela ação? Ok. Você vai custear uma ação que você estará participando. Pode ter certeza que essa ação vai ser muito mais valiosa para o outro, pela sua conexão, pela sua presença, como para o seu interior. Porque, gente, olha, o que conta para Deus no ato de dar é uma coisinha chamada motivação. É a intenção, né? A motivação, se for errada, gente, não é aceito. Entendeu? Eu falei para vocês da história, tem uma outra história que Jesus estava reunido com as pessoas e as pessoas iam no templo, deixavam assim, bolsas e bolsas em valores. Aí foi uma viúva, colocou lá algumas moedinhas. Ele falou, olha, ela deu mais que todo mundo. Mas ela? O pessoal deu rios e rios de dinheiro, ela deu só algumas moedinhas. Porque a motivação dela foi diferente. Ela deu um ato de fé em motivação diferente. Então, quando você for dar ou fazer alguma coisa, tenha a motivação certa. Hoje em dia, as pessoas têm dado tempo ou têm feito doações com motivação errada. Porque a primeira coisa que elas fazem, olha aqui eu dando essa cesta básica, pega aqui essa cesta básica, fulano. Aí da cesta básica, a pessoa tira foto, ajudando não sei quem, colaborando com essa comunidade, investindo não sei quem. Cara, isso é ridículo. Ridículo. Quem é você para aquele ser, para aquela comunidade? Exato, sabe? É ridículo. É Não a tem busca conexão. pelo status e pelo posicionamento social, é pela admiração, pelo aplauso, né? É o ego demais gritando. E a Bíblia fala uma coisa que eu acho o máximo: o que tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. É verdade. Sim. E olha só, isso que você falou, eu também trago aqui para outras realidades, né? Aquelas mães que estão ali com os filhos se preocupando em tirar foto para postar, mas não sabe nem o que o filho está fazendo. Não sabe nem se ele está comendo, se ele não está comendo. Se o que ele está fazendo, porque eu não estou dando meu tempo de qualidade, eu não estou dando meu tempo com a motivação certa, que é me entregar, né? Cara, sim. tudo gira. Gente, tudo gira em torno disso. O dinheiro gira em torno disso também. O uso dele gira em torno disso. Que as pessoas aprendam que Deus abençoe o trabalho de vocês. Que, qual é o nosso trabalho? Ensinar as pessoas a usarem o dinheiro delas. Porque se elas souberem usar, não vai acabar. Não vai ficar em escassez. Sabe? E o saber usar envolve emoções, Sim. envolve motivação, envolve fé. Planejamento. Cara, tudo está envolvido nessa bendita questão do dinheiro, né? E quando esse foco é perdido de que ele está lá para servir a gente, não nós servirmos o dinheiro, quando isso é compreendido, muita coisa muda, né, gente? Muita Que é o que a coisa gente muda. fala, dinheiro é meio de realização, não é o fim, não é o foco. E tudo isso que a gente está falando, né? E aí, por isso que eu curto muito uma ferramenta que a gente usa, que é o método japonês, né? Do Ikigai. O Ikigai, que é o propósito, né? A gente trabalha para identificar o propósito. Que até no nosso processo, como eu falei do autoconhecimento, depois a gente vai para o empoderamento e finaliza justamente com a parte do propósito. E aí são 4 questões que o Ikigai provoca. Você é bom naquilo que você faz? Você gosta disso que você faz? Porque tem gente que é muito bom naquilo, mas faz por obrigação, porque né, viu que era bonito ou que precisava ganhar dinheiro lá atrás, naquela decisão de fazer. Mas você gosta do que você vai fazer? E aí entra as outras 2 primordiais. O mundo precisa daquilo que você faz, né? O mundo necessita daquilo que você está pronto para entregar, que você quer entregar. E o 4 é você pode ser pago por aquilo que você irá fazer. E aí, quando você tira uma dessas 4 questões, gera carência,
né? De alguma maneira. Eu sou bom, mas o mundo pode pagar. O mundo precisa e eu posso ser pago, mas eu não gosto. Né? Qual o sentimento não vai rolar. que Não está vai rolar. gerando nisso? Isso vai sustentar? Não. Mas falando do dinheiro, o dinheiro, a carência que ele gera, ele traz a questão de não gerar a prosperidade daquele propósito. Então, é de você receber aquilo que você faz para gerar prosperidade na sua vida, através daquele propósito ou para aquele próprio propósito, para você expandir essa ação que você decidiu entregar para o mundo. E o Ikigai está justamente na junção dessas 4 vertentes. Quando você consegue ter algo que você ama, que você é bom, que você ganha dinheiro e que o mundo precisa, cara, tá aí teu É o seu propósito. propósito. Adorei isso, gente. A cabeça tá assim a 1000 por hora. Não dá dinheiro, mas pode vir a dar. Porque tem coisas que não dão dinheiro porque você não sabe como aplicá-las, Sim, Exato. exatamente. né? Mas são super rentáveis. Por isso que, exatamente, a primeira resposta não é o fechamento. É reflexão. Não é não me dá dinheiro, mas não dá por quê? Porque não dá mesmo porque você não sabe como fazer ou como se utilizar disso para que tenha. Exatamente. Não são perguntas de sim ou não. Hum. É de reflexão para você justamente conjugar esses 4 elementos e chegar no centro, que é o seu propósito, que é o Deve seu proporcionar muita Ikigai. cura. Deve proporcionar muita cura. Muita cura, muita assim, sensação de liberdade para as pessoas. Sim, e quando a pessoa entende qual é o propósito dela, por detrás de tudo isso, é libertador. É libertador. É como se você pegasse o contratinho que você assinou com o Criador lá em cima e você falou assim, vou lá para a Terra para fazer tal coisa, né? E aí você falasse assim, caraca, tô cumprindo meu contrato. Eu vim para cá para cumprir É a o sensação meu de contrato. plenitude que nada paga. Exatamente. Uma sensação de plenitude que nada paga. Você saber que está fazendo aquilo que você tem, sei lá, uma habilidade, um chamado, um contrato em fazer. Um contrato. Sim. É o contrato. É uma plenitude muito grande. Quando a gente vem com essências, né? Próprias para isso. Próprias para aquele propósito. E certamente todo mundo, vocês não chegaram assim, agora é isso, sempre soubemos. Não, gente. Você tá Tivemos que viver, Viver. que sofrer, que cair, que levantar, né? E assim a gente foi criando. E assim a gente foi se entendendo. Nós estamos há 23 anos casados. Dos 23, Uau. 18 foram de degladiações em cima do dinheiro. Isso se equalizou e transformou a nossa vida. Então, ou seja, a gente também teve os nossos altos e baixos, nós também caímos e levantamos, nós também discutimos muito, nós fomos resilientes. fomos resilientes. Para chegar até o 18º ano, né? Gente, que resiliência. Resiliente. Meu Deus, que ajuda o senhor deu. Porque... Gente do céu. Sobrou alguma coisa, né? Graças a Deus. Tem gente inteira. Na hora de fazer o contrato, a garantia lá foi ó, Deus falando assim, não. Gente, Você pode deixar a aqui. lataria tá bem recalchutada, porque cada pancada em 18 anos. Não E é? não pifar. Então, Que coisa. e aí, é o que eu falo. Aí, tudo isso é o viver na fé que fez com que a gente chegasse hoje aqui onde a gente está fazendo esse podcast. E aí a gente até coloca, não só na dor, né? Porque essa questão financeira, a gente nunca teve um dia que não temos dinheiro para pagar essa conta. Uhum. Nunca tivemos esse momento. Mas mesmo assim, tivemos uma jornada, né, intensa para chegar no Emocional momento que muito difícil. nós estamos hoje. Gente, Então, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou correr atrás. Não necessariamente, né? É justamente a sua missão, o seu propósito, a sua conexão com o universo, com os nossos irmãos, né? Que estamos aqui conectados, né? tudo faz parte. Tudo faz parte. Tudo faz parte, faz né? parte. E assim, o mais legal de tudo eu sinto que o tempo tá acabando, né? É. Eu nem ligo pra esse relógio. Tem uma frase que eu guardo pra minha vida, sabe, gente? Eu guardo pra minha vida.
que foi uma deixa de Jesus, quando ele estava no último momento com seus discípulos, que ele chamou todo mundo, estava quase encerrando tudo, ele chamou todo mundo para lavar os pés. Aí Pedro falou, não, você não vai lavar meu pé, porque quem sou eu para você lavar meu pé? Foi daquele drama que Pedro era tão temperamental, Pedro era tão precipitado. Aí Jesus falou, Pedro, olha, ele deu uma deixa que eu amo, que ele falou assim, o que eu faço agora, tu não entendes, mas tu entenderás depois. Isso é o que move minha vida. Então tem coisas que eu estou vivendo, eu não estou entendendo, mas eu vou entender. Sabe, eu tomo essa frase dele, o que eu faço agora, tu não entendes, mas tu entenderás depois. Isso é a fé de me mover. Uma hora vai tudo esclarecer. Enquanto isso eu vou vivendo isso aqui, vou levando, vou sarando, vou curando, vou me levantando, vou me regando, vou sendo resiliente, até um momento eu compreender o que de repente eu não estou conseguindo compreender agora. Só que eu não posso parar por causa de intempéries da vida. Eu não posso parar, não Sim. posso me dar o luxo de parar. Não, agora eu vou parar porque não tenho condições. Tem momentos que você tem que parar para se refazer. Mas eu não posso sair de cena, sabe? Sair do ar. Porque a vida continua, né, gente? É. E os passarinhos cantam, e as galinhas cacarejam, e o mundo segue. O mundo segue. É isso aí. O mundo segue, você tá nele, né? Nós estamos nele, né? Bruno, Gratidão, que viu? isso. Eu nem sei como agradecer Eu tô aqui também. pensando, a gente não falou de número em nenhum momento, pessoal, em nenhum momento. Mas falamos muito sobre finanças, né? Não é? Total. Não é? Muito. Eu sinto dentro de mim que aqui tem abertura para mais uma vinda. Não que eu esteja, acho. não que eu precise. Não, só que já está. eu quero vir. Está convidadíssimo e Total, temos Tem outras muito pra muitas evoluir. coisas para falar, muitas muitas coisas para falar, né? muitas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo convite. Tão gentil de vocês. Gratidão mesmo você ter aceito o nosso Oh, meu convite. Deus, eu que agradeço. Estar aqui com a agradeço gente mesmo. hoje, viu? Porque Espero olha, que muitas pessoas assistam e vejam e sejam Sim. agraciadas. sim, Mas sim. eu tenho só um último pedido, Sim. uma mensagem para todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Conectando a fé, pensamento positivo e ação. Tá. Eu vou resumir tudo em uma frase que, na verdade, é um trecho bíblico. Que nesse processo de buscas, acertos e erros, muita coisa vai acontecer. Até você chegar num estado perene, que é o que vocês se encontram agora. As pessoas um dia se encontram, né? E nesse monte de coisa que vai acontecer, eu creio que as pessoas precisam parar de tentar entender tudo. E passar a viver até o que não entendem. Uhum. Porque eu casei contigo, tu não era assim, tu não me falou como é que tu era, fulana. E tu tem amor pelo dinheiro, e tu que és interessada pelo dinheiro. Né? A gente vai vivendo até o que a gente não entende, só que a gente vai vivendo. Até chegar nesse tempo perene de conquistas e sabendo, tendo uma consciência muito clara de que eu tô fazendo a minha parte, que Deus não vai fazer. E que eu não posso interferir na parte que aquele faz, não eu faço. Eu movo a pedra, ele ressuscita o morto. Uhum. Coisas bem distintas, né? Eu deixo uma frase que eu amo, que está no livro de um profeta que eu mais adoro, que é o profeta Isaías. Ele fala assim: assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, não sabes as obras e os planos de Deus que faz todas as coisas. Uau. Uau. Né? Então, Sim. são Beleza. coisas sem resposta, É, sem compreensão, mas que são vividas. é isso. Então, que você abrace isso e acalme o seu coração. E, poxa vida, como é que eu vou conseguir chegar aqui? Vivendo. É isso. Vivendo e tendo história para isso. contar. Obrigado, pessoal. Gratidão. E olha, pessoal que está aqui conosco, compartilha esse podcast, curta e principalmente viva. Viva, viva, viva intensamente. Nós não sabemos quanto tempo este contratinho que nós fizemos lá em cima, ele tem de prazo. Então, viva. Viva com muito amor no coração. E gratidão. Prosperidade a todos. Amém. Um abraço aí com Deus, gente. Até a próxima.